Olá pessoal, como vai? Eu fiz essa prova aqui ontem, no dia 14/7, é a prova do concurso aqui do TRF da segunda região para analista judiciário, sem especialidade. Essa aqui é a prova 3. E como todo concurseiro faz, né, nós jogamos o gabarito lá no olho da vaga. Então eu vou mostrar aqui para vocês, o site tem a parte lá que é gratuita, né, então você pode acessar, e tem uma parte que é paga, são os dados que você precisa pagar para poder ver, né, que é nota, essas coisas. Tem a tela da parte gratuita, então você consegue verificar aqui que está constando lá o Direito Xadrez, né, que na verdade é o meu canal aqui no YouTube, Direito Xadrez. Mas meu nome é Jorge, espero que vocês vejam meu nome lá na lista no final, né? Até porque eu fiz a prova discursiva, eu achei que eu fui bem na prova, mas tem que esperar, né? Já é correção subjetiva. Então, vamos torcer aí, né? Ver se eu terei esse. A minha expectativa, ela está de acordo com a correção. Mas aqui na prova objetiva, né? Eu sempre usei aqui o site, né? E todo mundo faz isso, né? Então, passando o crédito aqui porque eu estou mostrando. Então, está constando aqui que eu, depois do gabarito, que eu estou em primeiro lugar. Esses dados aqui de total, você tem que pagar para você verificar, né, esses dados, né? Então você tem que pagar, entrar aqui, comprar o crédito. Só que a prova é minha, né? Eu fiz a prova, eu confiro o gabarito. Então eu já contei aqui pela minha correção, eu fiz 73 pontos. Né? Então estou falando da minha prova, eu fiz 73 pontos. Então eu errei 2 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de conhecimentos específicos. Aí, calculando aqui a pontuação de acordo com o edital, né, eu vendo a minha prova, eu fiz 73 pontos e eu estou aqui aparecendo aqui nessa análise aqui do site aqui, que não é oficial, mas é bem precisa, né, em primeiro lugar. Então, eu já tenho esse canal aqui no YouTube, eu já fiz outras provas, já fui aprovado em outros concursos, no TJDFT, muitos TRTs também já fui aprovado. Então eu já venho estudando há um tempo. Eu estou sempre gravando um vídeo também, parte prática da advocacia, de concurso. E qual é a minha intenção aqui de gravar esse vídeo? Que eu acho interessante, eu sempre achei isso interessante. É mostrar como que eu penso, como que eu raciocino para resolver as questões. Por quê? Depois de um tempo fazendo prova, eu cheguei à conclusão que não basta só você decorar, ficar estudando. Tem que ter uma perspicácia, uma malícia de concurso, uma forma de fazer a prova. E isso você só pega com o tempo ou alguém dando uma dica. E qual é o benefício de você ouvir isso, né, trabalhar isso? É para você ficar mais tranquilo também, porque existe um mito de que tem que saber tudo, tem que ser uma máquina. E vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês, isso aqui é minha prova, está toda arriscada, eu vou mostrar como que eu pensei em detalhes, né? Cada risco que eu coloquei, o que eu fiz. E vocês vão ver que eu não sei tudo. Eu não sei tudo, tem coisa que eu não sabia. Aí eu fui raciocinando, aqueles chutes guiados, né? Que você pega todo o seu conhecimento e vai trabalhando. É uma malícia em certas coisas, né, uma cautela e não sair marcando. Até as formas de marcar, eu tenho uma estratégia para fazer, de rabiscar a prova, eu coloco aqui a letra em cima. Então, esse vídeo aqui, eu não vou falar sobre aula de direito, aula, nada disso. Até no meu canal tem aula, eu gravo os vídeos, mostrando algumas coisas, matéria e tal. Só que aqui não, aqui eu quero mostrar algo prático. Uma coisa que é como eu pensei, como que eu raciocinei. Então vocês verificam aí no site que é direito e xadrez, né? Eu gosto de xadrez, jogo xadrez. E no xadrez a gente sempre quer saber, né, como o mestre pensa, né? Como que ele joga, né? O profissional de xadrez. E eu acho isso muito importante. Você sempre... Ninguém sabe tudo, né? Sempre tem alguém que vai te passar alguma experiência. E eu tenho essa vantagem, eu gosto de passar as coisas. De mostrar como que eu raciocino, porque se funcionou para mim, para muitas pessoas vão funcionar. E muitas pessoas que têm talento, têm condições, se esforçam,
mas tem muita ansiedade envolvida, porque acho que tem que saber tudo. E vocês vão ver aqui que eu não sei tudo. Muita coisa aqui foi no raciocínio, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, para começar aqui a conversa, eu adianto um dado aqui de 5.039 questões resolvidas antes dessa prova. Então, todo mundo conhece os sites aí de resolver questão, né? E você que está achando para concurso tem que resolver muita questão, tem que treinar antes da prova. E eu fiz 5.039 questões para essa prova. Pô, isso me ajudou demais. Pegar o tirocínio, pegar a rapidez, pegar o raciocínio, para estar sempre treinando. É como se fosse uma academia, você tem que estar sempre em treinamento. Então eu fiz essa quantidade de questões, tá? Mas nesse vídeo eu não vou falar como estudar, dica de estudar, nada disso. É como eu raciocinei nessa prova. Você que fez a prova, você vai estar acompanhando, é uma coisa prática. Aí, como você pensou, você vai comparar como eu raciocinei e a gente vai aprimorando a forma de pensar, uma dica que te ajuda, aquilo que você acha que não tem a ver com você, mas vamos avaliar, vamos ver se isso é bom. Como que eu pensei aqui, ó. Eu estou aqui na página de português, que é a primeira folha, mas eu já começo dizendo a vocês que eu não comecei por português. E não é algo aleatório. Por que eu não comecei pela língua portuguesa? Porque, pessoal, essa prova tem peso. Então, a matéria jurídica, conhecimento específico, tem peso 2. E aí o que acontece? Se eu começar por português, depois vir seguindo matemática, quando eu chegar na parte jurídica, eu estou cansado. A prova, eu já desconfiava que ia vir pesada, pela forma como veio a prova de técnico e pelo estilo da banca. Então eu não queria brincar, entendeu? Eu queria pegar toda a minha energia, eu estava descansado, e resolver primeiro a parte jurídica, que vale 2 pontos. E como vocês viram, a prova veio bem pesada. Então, isso é a primeira dica que eu estou passando para você. Se você começou por português e matemática, não existe a receita perfeita, né? Eu estou dando aqui uma visão. Eu entendo que não é uma boa estratégia. Até porque, se você vem seguindo questão 2, questão 3, você vai se deparar com isso aqui, ó. Matemática e raciocínio lógico. E isso é proposital. A banca de concurso, ela já bota português, depois vem matemática, aí bota um caroço aqui para você resolver, como foi essa questão 4, que foi aqui a mais complicada, né, que poderia dar uma complicação. E essa aqui também, ó, é uma questão que, se você marcasse bobeira, você errava. Essa questão 6. Então você passa por aqui, você já sai meio destruído daqui, cansado. Você vai para a parte do direito, tu perde lá questão que vale 2, porque você está cansado. Então eu não gosto de fazer isso. O que eu fiz? Diretamente para a questão 16. Cheguei lá, aí o que acontece? Todo mundo é igual, você fica ansioso, nervoso, então eu trabalho muito com o meu estado emocional. Então eu sei, né, que no começo todo mundo, pessoal, mesmo advogando, eu advogo já há mais de 14 anos, então você advogando, toda a audiência está nervoso. Você vai sustentar recurso, todo o recurso lá você está nervoso, aí não tem, é mentira, quem fala que está 100% tranquilo, eu não, pelo menos o ser humano ele fica assim. Então, qual a preocupação que eu tenho? Eu comecei a prova, eu vou devagarzinho lendo para me tranquilizar. Então, eu sei que eu não posso sair marcando nada assim com muita rapidez, que eu posso estar movido nesse momento por um emocional desequilibrado. Então, eu vou me acalmando, então eu vou lendo devagarzinho. Aí, quando eu começo a ler, você vê que eu já dei um risco aqui, ó. Por quê? É algo que eu conheço. Então eu falei, isso aqui fala sobre regime jurídico dos servidores. Aí o que eu vou fazendo? Nesse primeiro momento, eu já começo a puxar a fonte dessa questão. Aí eu já lembro da lei 8.112. Eu falei, pô, ele vai falar sobre 8.112. O que eu fiz aqui? O que você tem que fazer? Né? Você vai fazer concurso. Então, você leu essa lei? É obrigatório ler essa lei mais de uma vez. Então, fazer questão, ler essa lei. Eu li essa lei bastante, né? Então, eu já fiz questão, vamos lá, vamos ver o que ele vai perguntar. Aí em relação ao regime jurídico dos servidores públicos da União, autarquias, fundações públicas, assinale a alternativa correta. Eu falei, ele não perguntou nada aqui, ele só falou que vai querer saber algo dessa lei, mas ele ainda, eu não sei o que é.
Quando isso acontece, eu já sei que vai vir várias alternativas e eu vou ter que sair buscando o erro em cada uma delas. Então, pessoal, com relação a isso, eu já adianto para vocês que eu trato toda alternativa com o mesmo valor. Eu, assim, não leio uma alternativa que, isso aqui está certo, e saio marcando, não. Eu só finalizo e dou a minha marcação final quando eu analiso todas as alternativas e descubro o erro de cada uma delas. Por quê, pessoal? Vocês vão ver lá, quando eu for para a prova de português, que a questão 2 de português nessa prova 3, ela teve uma incidência de erro razoável. Por quê? Porque vocês vão ver lá que tinha um queijo lá, né? Um doce que foi dado, e o pessoal marcou e não saiu, e parou, pulou, não se aprofundou. E muita gente errou. Então o que eu faço? Pela experiência, eu já fiz outras provas, já errei muita questão, então o que eu faço? Eu vou lendo do início ao fim. Aí outra dica prática, um macete, algo que eu gosto de fazer, quando eu vejo que tem alternativas muito grandes, essas leituras imensas, eu começo lendo pela E. Porque eu acho que o examinador, isso eu já certifiquei várias vezes fazendo muita questão, é muito grande o texto. Então ele vai te cansando, que você vai catando aqui o erro todo, e a última que é certa, aí já te cansou. Então eu começo lendo a E. Nesse caso, a correta era a B, mas eu faço assim. Então eu vim aqui e leio. Aí vocês vão ver que tem uns escritos aqui embaixo, eu vou explicar. Aí eu leio aqui, eu começo lendo devagarzinho, que eu ainda estou nervoso, né, que eu comecei a fazer a prova. No caso de pensão por morte, a habilitação posterior, que importe a inclusão de dependente, produzirá efeito retroativo à data do óbito do servidor. Pessoal, eu não sabia isso aqui. Aí, assim, eu já fiquei mais nervoso ainda, porque eu acabei de começar a prova e a primeira coisa que eu leio eu não sei. Aí, o que eu fiz? Eu não saio pulando para as outras antes de eu dar uma resolvida aqui, dar uma raciocinada. Tem gente que diz o seguinte, você não sabe, pula. Eu não gosto de fazer isso assim direto. Por quê? Porque eu começo a me embaralhar na minha mente, deixando coisa para trás. Então eu gosto de enfrentar um pouco. Porque depois eu vou voltar, vou me cansar, vou estar cansado, aí tem que rever, não vai lembrar. Então eu não saio pulando, não. Eu dou uma enfrentada. Aí o que eu pensei? Como eu não sabia disso aqui, da Lei 812, eu lembrei da 8.203, ou seja, uma referência que eu tinha. E nós sabemos que lá tem um regramento sobre requerimento. Se requerer depois de 90 dias, é da data do requerimento. Se até 90 dias é da data do óbito, a pensão por morte. Aí eu falei, bom, então, o que acontece? Isso aqui está dizendo habilitação posterior, não está dizendo uma data, um prazo. Aí o que eu fiz? Eu não marquei X aqui, não. O X, quando eu marco, pessoal, é que está errado. E a bolinha circulando é o certo. E essa dica também é importante, tá? Você sempre que vai marcar o certo e errado, evita ficar sujando muito a sua prova, fazendo aquela bagunça. Aquela marcação rabisca, aquela coisa toda. Por quê? Na hora de marcar o cartão resposta, tu às vezes marca errado lá, por causa de uma besteira dessa. Então eu sempre no final da prova, vocês vão ver que eu terminei a prova, eu venho ao lado de cada número e boto o gabarito aqui na caneta azul, ó, já para saber que é esse aqui. Tá? Isso é outra dica, essa organização da marcação. Então quando a alternativa é errada, eu marco X. Quando é certa, a bolinha. E quando está incorreto, vamos pegar uma aqui incorreta já para eu dar essa dica logo. Quando está incorreto, vamos ver aqui. Ó, tá aqui, ó. Ele quer saber incorreto. Aí eu faço o retângulo aqui incorreto. E aí o que eu faço? Nas certas eu faço a bolinha e na errada o X. Eu faço o contrário. Para evitar desorganização e errar lá na hora de marcar o cartão resposta. De qualquer forma, no final da prova, eu venho em cada questão e jogo aqui na caneta azul. O gabarito certo. Então, voltando lá, o que aconteceu? Eu não sabia aquela resposta. Então, eu falei, bom, não posso marcar o X aqui. Por quê? Porque eu não sei se está errado. O X é quando está errado. Eu não sei se está errado. Então, o que eu faço? Eu vou nas outras. Por quê?
eu fico tentando achar aquelas que eu sei que está errado. Porque se essas 4 aqui eu tivesse certeza que estava errado, é porque essa que eu não sei estava certa. Então eu fiz isso. Então eu li, não sabia, deixei em branco aqui, fui para de cima. Na de cima, diz o quê? A autoridade administrativa deverá aplicar a pena de demissão ao servidor público pela prática de ato de improbidade administrativa, desde que haja prévia condenação judicial nesse sentido. Então aqui eu dei sorte, pessoal. Por quê? Porque eu sabia essa informação. Há uma independência das instâncias. Então eu li, eu risquei aqui o desde. Então prova é questão de sorte também. É muita questão de sorte até. Por quê? Quanto mais você estuda, você vai aumentando a sua sorte. Porque você vai estudando, vai adquirindo conhecimento. Você nunca vai saber 100%, não existe isso. Você pode saber 99,99%. É aquela dízima que vai ficar infinito. É contínuo, mas 10% você nunca vai ficar sabendo 100%. Então você tem que aumentar a sua margem de sorte estudando mais. Então aqui eu tive sorte, eu sabia. Então como eu sabia, eu já vim aqui e já risquei essa. Pronto, já aumentei minha probabilidade de acertar a questão. Fui para de cima. Li ela. A penalidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade é incompatível. Pô, já parei por aqui, eu já risquei. Por quê? Todo mundo que já está estudando um tempo, você tem uma questão que fica natural. Sabe que isso é aplicável direto. Penalidade de cassação de aposentadoria, de pensão. Então não precisa nem conhecer jurisprudência. Basta saber que é uma coisa que está funcionando aí direto. Se fosse errado, não ia poder acontecer, certo? Então aqui você não precisava de muito conhecimento de estudo. Era mais na lógica mesmo. Isso é feito direto, então não é compatível com nada. Mas existe realmente casos julgados dizendo que não é incompatível, com o caráter contributivo e solitário, essa parte final aqui. Mas eu já matei isso aqui direto, também a sorte, eu já sabia devido ao estudo, e fui para B. Na B é a resposta correta. Então aqui está dizendo, o prazo de prescrição da ação disciplinar começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente, para a instauração do procedimento administrativo cabível e não da ciência da infração por qualquer servidor público. Pessoal, eu não sabia isso aqui exatamente. Eu não sabia. Por quê? Porque nós lemos lá na 8.112, nós estudamos isso, fazemos as questões de teste, e nós sabemos até aqui, ó. Nós sabemos até aqui. Até a data que o fato não conhecido. É isso que a gente sabe, que a gente fica vendo por aí. E essa parte final me deixou confuso, então eu tive um problema danado aqui nessa questão. Por quê? Porque eu não sabia se a E estava errada e eu também não tinha certeza da B. Aí eu deixei em branco aqui a B e deixei em branco a E. Fui para A. Na A, eu dei sorte porque eu sabia desse assunto e aí eu risquei a suspensão. O erro está aqui na suspensão. Então eu fiquei entre as duas. Vamos lá, pessoal. O que acontece com o concurso público? Isso é normal. Eles sempre vão botar, em média assim, né, 2 alternativas facinhas de você riscar, uma um pouco pior, mas também não é difícil, e sempre vão deixar 2 para você quebrar a cabeça. Nesse momento, você tem que dar aquela raciocinada, como no meu caso, que eu não sabia aqui exatamente essas respostas, e dar aquela pensada com todo o seu conhecimento prático de vida, do seu cabedal de estudo. E o que eu pensei aqui? Eu pensei o seguinte, que nessa aqui eu tenho um argumento contra. Eu não sei nem se é cabível esse argumento, porque eu ainda não corrigi minha prova, tá, pessoal? Esse vídeo é para dar essas dicas práticas. Eu não corrigi a minha prova, é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar depois, eu vou me fechar ainda mais, porque eu vou continuar estudando, né, para outras coisas. Então, eu vou me fechar, vou pegar cada questão, vou ver o assunto, vou fechar os buracos que eu tenho, né, as lacunas, e vou aprimorando o meu estudo, né, para aumentar a minha margem de sorte. Eu quero ter mais sorte nas provas, que venham mais coisas que eu sei. Então aqui, o que acontece? Para a letra E, eu tinha um argumento contrário, que é essa minha analogia que eu fiz com essa lei. E para essa B aqui, o que eu estava querendo aqui, raciocinando? Eu pensei o seguinte, bom, ele está dizendo qualquer servidor. Pessoal, a gente sabe que esses termos qualquer,
sempre, nunca, apenas. Essas coisas tem que olhar com uma interrogação. Em concurso público, essas palavras, elas dão aquele indício que ela não está certa. E aí por isso que muita gente não deve ter marcado essa alternativa, que é a certa. Mas, como eu falei a vocês, eu trato cada alternativa com o mesmo valor. Para mim não tem a mais errada, a mais certa. Eu preciso identificar precisamente o erro da alternativa. Eu analiso todas com o mesmo respeito. Então a B aqui, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu só conheço a resposta até aqui, né? Até o conhecido. Como que eu resolvo essa parte final para cotejar qual é e decidir qual que é a certa? Vamos lá, pessoal. Eu pensei simplesmente que a autoridade que vai punir, a autoridade competente, que tem a competência para estourar o PAD, é ela que tem que saber da situação, não é qualquer servidor. Aí o João tá passando lá na sessão, o amigo, ele tá sabendo, mas ele é meu amigo, aí ele não quer contar para ninguém, ele vai guardar o segredo da infração. Então, assim, se qualquer servidor não se tornou conhecido. Então, eu pensei, assim, numa situação bem simples e prática. Aí eu me deu uma convicção que essa estava certa. E essa aqui, pessoal, ó, eu ainda nem consultei se é isso mesmo, mas eu acredito que lá na Lei 8.112 tem esse texto aqui. Depois eu vou revisar. Então, eu fui e circulei essa e para frente. Outra coisa, eu não volto questão e eu não mudo o gabarito. Eu não volto questão e eu não mudo o gabarito. Isso aí é de tanto que eu já me dei mal com isso. Eu penso o seguinte, você trabalhou a questão, raciocinou tudo o que você teve para raciocinar, você deu o seu melhor. Então vai para frente, vai para a próxima. Porque você já gastou energia ali, você se cansou. Se ficar voltando, vira bagunça. Então eu fui para frente, acabou. Não volto mais nessa questão. Fui para a próxima. Cheguei na próxima, aí veio perguntando sobre essa situação aqui da fundação pública. Eu não vou sair lendo tudo, porque não é a finalidade aqui do vídeo eu ficar resolvendo as questões, nada disso. É dar aquela dica para quem fez a prova e quem não fez a prova também. Pegar as dicas, aí você mesmo pode dar uma pausa no vídeo e ir lendo. Aqui queria saber sobre possibilidades acerca de serviço prestado por fundação pública. Aí eu achei curtinha aqui essa leitura que eu vou alternando também. Eu pego o texto grande, eu começo lendo da para ficar mais dinâmico, para ficar mais assim à vontade, para não dar aquela coisa linear. Então aqui eu comecei pela A. Eu achei curtinho aqui, beleza? Comecei pela A, aí eu li aqui. Somente uma autarquia poderia se dedicar à prestação de serviços públicos de saúde. Bom, pessoal, concurso tem muita decoreba, né? Então tem banco então que é aquele copia e cola ferrado. Só que você tem que também, com o tempo que você vai fazendo prova, você vai vendo que o conhecimento fica tão esparso assim na sua cabeça que você começa a catar as coisas e você nem sabe de onde. Então, eu lembrei do estudo sobre saúde, que a saúde é bem descentralizada, tem que ser prestado sempre que puder, de todos os níveis. Então, eu imaginei o seguinte, que isso aqui não é possível. E aqui na minha cidade tem a fundação, né? A Fundação Municipal de Saúde. Então, eu lembrei, tem a fundação aqui, Fundação de Saúde aqui na minha cidade. Então, não fiquei pensando tanto em doutrina, em matéria que eu estudei ou não estudei. Na minha cidade tem a Fundação Municipal de Saúde, acabou. Então não é só autarquia. Já dei o riscão aqui, tá errado. Na B, eu comecei a ler para caso a prestação de serviços públicos de saúde seja realizada por fundação pública de direito privado. A relação mantida será estatutária? Bom, aqui eu sabia que é CLT, lembrei aí das estatais, né, que são de direito privado, são CLT, e direito privado não pode ser estatutário, CLT, tranquilo, risquei o privado, já sabia que essa aqui não vi tanta dificuldade, eu simplesmente associei direito privado com CLT e fui para frente. A C. Ainda que a Constituição da República Federativa do Brasil possibilite que a iniciativa privada participa de forma complementar do SUS, então aqui eu falei, opa, isso aqui tá bonito, hein? Por quê? Essa primeira parte está certa. Você lê na Constituição Federal isso, que a iniciativa privada ela pode participar. Eu falei, bom, vamos para frente. Só que o que acontece? Quando a alternativa é muito grande, eu fico preocupado, e lá no final ele me dá um erro. Então eu não fico achando que está tudo bonito, não. Eu vou
com seriedade até o final. Aí eu continuei ali após aqui, né? Aí está escrito: no âmbito da administração pública, a prestação de tal serviço somente é possível de forma direta. Aí eu já dei o risco. Não se admitindo descentralização. Eu já dei o risco por quê? Porque nós estamos falando de prestação de serviço de saúde. E quando nós estudamos isso, nós sempre aprendemos aquele conceito que é descentralizado, é espraiado, que a prestação tem que se dar para todo mundo, os tentáculos lá na frente atingindo o máximo de pessoas possível. Então, é incompatível com essa centralização. Então, é descentralizar, tem que admitir isso. Então, eu já vi isso aqui, vai vir uma incompatibilidade, já parei por aqui, não fiquei tentando raciocinar muito de coisa que eu decorei, nem nada disso. Eu já fui na ideia e já arrisquei. Aí a AD está dizendo que a Fundação Pública de Direito Privado pode ser dedicada à prestação de serviço público de saúde. Pronto, pessoal. A iniciativa privada, ela não pode participar de forma complementar? Todo mundo pode. A saúde, quanto mais gente prestar, melhor. Então, dentro de um conceito, uma ideia, eu já peguei e já botei um pontinho aqui, tá? Por quê? Porque eu não tenho essa informação aqui decorada na minha cabeça. Então eu marquei um pontinho, achei bonitinha, legal, tá de acordo, tá justa. Aí botei um pontinho. Então quando eu não saio assim marcando como eu falei. Então eu botei um pontinho, opa, isso aqui eu gostei. Aí fui para a última que eu falei, bom, se eu eliminar essa, acabou a dúvida, é a D mesmo. E foi o que aconteceu. Já comecei riscando não. Por quê? Eu li, não é possível a instituição de fundação pública de direito privado. Nós sabemos que tem. Né? Nós que eu digo, é a gente que já está estudando um pouquinho, você está sempre aumentando a sua quantidade de conhecimento, e você começa a ver que tem fundação de direito privado e de direito público. Acabou, você já sabe que tem. Aí eu peguei, nem me preocupei, já arrisquei, nem me preocupei em ler o resto aqui, né? Eu dou aquela lidinha, mas já sabia que essa aqui estava errada. Então o motivo pelo qual, papapá, acabou. Aí eu falei, bom, certeza que essa aqui é a certa, tive certeza. Mas como que eu dei essa certeza? Porque eu consegui eliminar as outras. E o meu conceito, a minha ideia, o meu argumento aqui, o meu raciocínio, estava correto. Eu confirmei que eu pensei certo. Essa aqui, então, matei a questão, fui para frente, não voltei mais nela, aí fui para 18. Essa aqui, pessoal, eu não sabia, eu tive maior dúvida sobre essas classificações, porque isso aqui envolve memorização, né? Então, o que aconteceu aqui? Quer saber sobre o órgão público, né? Aí é considerado uma repartição funcional de competência, dotada, assim, não tem personalidade jurídica. Então você estuda a lei do processo administrativo, 9784, tem lá falando que é órgão, que tem personalidade e que não tem. Então nós sabemos, nós que estamos dando aquela estudada, uma caminhada há algum tempo, que órgão não tem personalidade. Então isso aqui eu achei tranquilo, eu já arrisquei, acabou. Aí fui para B. Na B e C, eu fiquei com uma dúvida. Por quê? Porque eu não tinha claro na minha mente essa memorização. Eu fiquei preocupado com jurisprudência para essa prova, eu fiquei estudando bastante jurisprudência também. Então, me deu um branco aqui na hora, eu não sabia a classificação. Aí eu deixei essas duas sem marcar, eu fui para D. Aí a D eu já consegui eliminar tranquilo, então eu fiquei com menos duas aqui, ó. Sua criação ocorre exclusivamente no âmbito da direta. Não é, né? Aqui órgão, tem tudo quanto é lugar. Então, eu já arrisquei. Aí, o que aconteceu? Essa pessoal, olha como eu matei essa questão. Essa eu sabia que ela estava certa. Eu tinha certeza, eu conheço essa informação aqui. Então, pode ser reconhecida a personalidade judiciária ou capacidade processual para a defesa das suas competências prerrogativas. Então eu sabia disso aqui. Aí nós já ouvimos falar das casas legislativas que pode atuar em juízo no processo. Então eu sabia dessa informação, já vi isso aqui várias vezes resolvendo questão, marcava, dava certo. Então o que aconteceu? Eu nem me preocupei com essa B e C. Eu sabia que essas não tinham nem como estar errada. Eu não precisava nem queimar minha mufa aqui. Então o que acontece, pessoal? Eu vou precisar revisar essa matéria, dar uma olhadinha, eu sei muito bem, né, a diferença entre órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Eu fiquei na dúvida, com isso que eu marquei aqui. Situação estrutural, esfera de ação. Depois eu até dei uma raciocinada aqui, eu achei, isso aqui é contra a composição. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Mas eu vou precisar revisar esse B e C. Então eu acertei essa porque eu sabia que a E estava certa, mas eu não me preocupei lá, tem algum erro lá. E eu vou dar uma revisada nisso depois. Aí parti para 19.
Na 19 é processo administrativo, 9784. O que acontece? Eu tinha em mente esse texto aqui, ó. É um texto grande, tá vendo? Eu sabia esse texto aqui. Mas, quando eu li isso aqui, porque eu li bastante já, esse negócio de decisão coordenada, eu sempre, assim, eu acredito que isso aqui é muito cobrado, eu gosto de ficar lendo aquilo que eu acho que é perigoso de estar sempre caindo. Então, eu já fiz muita questão sobre isso, então eu conheci esse texto aqui, essa informação. Só que eu fui nas outras para ir riscando aquela eliminada, como eu falei para vocês. Por mais que eu tenha certeza, assim, aquela convicção que a alternativa é certa, eu vou nas outras para eliminar, para não dar chance. Aí eu fui na A, a adesão coordenada, se aplica na licitação? Aí eu sei que não se aplica. Aí fui para C. Essa C aqui eu li, mas eu fiquei com um pouco de dúvida, fiquei meio apavorado assim, olhando, o que tá aqui? Porque eu achei estranho esse cidadão aqui. Porque eu lembro que nas leituras, né, da 9784, eu não lembro lá naquele artigo que fala sobre associação, né, e a pessoa, associação constituída para direitos e interesses difusos. E eu lembro que eu já me preocupei muito em diferenciar a legitimidade de organização e associação para interesse coletivo com a associação legalmente constituída para direito difuso. Então eu fiquei sempre comparando, eu falei, quando é organização, associação é coletivo. Quando é pessoa e associação é direito e interesse difuso. Eu não lembro do cidadão. Eu falei, isso aqui não pode estar certo. Porque tem o cidadão, mas aqui tem o ilegítimo. Só que acontece, a moral da história dessa questão é que eu tinha tanta certeza que esse texto aqui da B estava certo, que eu não me preocupei tanto. Então eu já vi mais ou menos aqui que isso aqui não estava legal, eu já pulei, já fui para frente, eu estava convicto que eu ia marcar B mesmo. Aí fui para D. Esse prazo aqui eu sabia que está errado, né? Por quê? Porque eu sabia que isso aqui não tem prazo, então já arrisquei, você vê que eu risco certinho. E aí, perceba nessa dica de que você não precisa saber tudo para resolver a prova e se dar bem numa prova. Eu sabia uma coisa e me deu por satisfeito, eu consegui acertar a questão. E fui raciocinando, ou seja, aquela tranquilidade de você confiar na sua intuição, naquele pouco que você sabe, mas que é suficiente. Aí eu já eliminei a D, aí só faltava eliminar a E, mas como eu disse, eu ia marcar B de qualquer jeito. Aí veio a E aqui, o interessado não pode existir parcialmente. Eu sabia que isso aqui está errado, já tinha lido isso aqui várias vezes, mas o motivo de eu ir na B é que eu tive uma sorte, caiu exatamente o que eu dominava, o texto da B. Aí marquei. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer por matéria. Então eu fiz aqui, ou comentei, né, as questões de administrativo. No próximo vídeo, eu vou fazer constitucional e assim por diante. Por matéria, aí vou separar no canal os comentários dessas dicas por matéria e vocês vão comentando aí se está achando interessante e o que mais, sugestão de outras coisas para a gente ir trabalhando que eu puder ajudar, fico à disposição. Um abraço.